Oração é dinheiro. Oração é conta paga. Oração é problema resolvido. Quantos querem prosperar? Então ore. Aleluia. Então ore. Essa semana eu estava vendo um filme. Esses filmes que a gente não tem nada para fazer, esses filmes que não tem nada a ver. Quantos já assistiram esses filmes? Tu vai na Bíblia, não tem um respaldo bíblico pro filme. Quantos assistem esses filmes? Aleluia, você está aqui, né? Não tem respaldo, não tem nada na Bíblia. Só tem o poder. O poder está lá, mas o poder vem do nada. A pessoa abre o olho e sai um raio. Estende a mão, a outra cai. A outra fica com raiva, tem um terremoto. Aleluia. A pessoa não precisa fazer nada, ela já nasce com aquilo, move o mundo, move tudo, né? Mas infelizmente isso não acontece com o crente, ele tem que orar. Aleluia. Se você quer poder, tem que orar. E essa manhã, querido, eu falando com Deus, né? Pai, tem tanta gente para falar, muita coisa para dizer. E por onde nós rai? E nós rai pela ciência, né? Nós rai pela ciência, porque tem muita coisa escrita durante muito tempo e a gente precisa conhecer o que está escrito para a gente ter conhecimento daquilo que a gente pode ou não pode fazer. Amém? Então, ciência é isto, é esse agrupamento de conhecimento que você adquire para conduzir a sua vida. O meu povo sofre. Sofre por quê? Porque aqui, querido, é onde está o que Deus quer. A forma de conduta dele. Então, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso conhecê-lo a respeito do que está escrito. E eu preciso conhecê-lo com relação ao Espírito. Porque o Espírito não está escrito, ele está dentro de você. Tem um filme chamado Morando com o Inimigo, só que agora a gente mora com um amigo. É o Espírito Santo. E ele precisa ser conhecido. Não é o fato dele estar lá dentro, eu conheço. Não, quem conhece você é ele. O fato dele estar morando dentro de você não significa que você o conhece. Aleluia. Foi justamente isso que ele fez. Eu vou morar em você, porque esse é o único jeito que você tem de me conhecer. Aleluia. É o único jeito. E como é que a gente conhece a Deus? Em Espírito. Glória a Deus. Todos aqui ainda? Então, quando nós vamos conhecer a Bíblia, a gente se depara com um livro complexo, através de muito tempo. E a primeira coisa que me chama a atenção, quando eu olho, eu gosto dessas coisas resumidas, né? Gênesis, Apocalipse, Alfa e o Ômega. Mas tem uma coisa lá muito interessante. E criou Deus os céus e a terra, lá em Apocalipse, e vi novos céus e nova terra. Porque o primeiro passou. Hã? Como assim o primeiro passou? Me ajuda aí, Deus. Entendam, como é que uma coisa que a gente está tão acostumado a ver passa? Só na cabeça de Deus, querido. Só Ele sabe. Então tem tipos de conhecimento que a gente não vai alcançar. Aquilo que está na Bíblia, certas coisas, é um resumo do que Deus quer comunicar conosco, porque é muita coisa, irmãos. A vida de Jesus aqui, 3 anos, não foi explicando como ele fez o mundo. Teve alguma aula dessa? Alguém já leu a Bíblia? Alguém fez essa pergunta? Senhor, me explica aí como é que foi o 6º dia. Eu faria essa pergunta, mas os discípulos não se interessavam por aquilo. Por quê? Jesus veio mostrar quem ele era. Eu sou. O que interessa para vocês? Eu sou. Perguntaram para ele uma vez, como será o fim? Aí ele diz, não interessa. Não importa vocês a saber o tempo. Tomem. Senhor, em teu nome a gente faz isso, faz aquilo. O mais importante é ter o nome de vocês escrito no livro da vida. Pergunto,
Que livro é esse? Ele disse que tem um livro. Qual o cartório que está lá registrado isso? Que lugar do céu? Mas tudo bem. Então, quando eu começo a ler a Bíblia, eu vou ver que Deus fez o mundo em 6 dias. E lá no capítulo 1, lá no finalzinho, diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança criou o homem e a mulher, ponto. E lá no capítulo 2 ele descansa, e a partir do verso 7 acontece a história humana. Então, capítulo 2 de Gênesis, verso 7 em diante, é a história humana. Como? Vai contar o que aconteceu com Adão e Eva, vai contar do primeiro homicídio, vai contar como a terra foi restaurada, vai contar sobre Noé, vai contar sobre Abraão, vai contar sobre Isaac, e aí desenvolve até a lei. Quantos entenderam? Que a Bíblia é um resumo da história humana no tempo, num dado momento, num dado povo. E quando a gente fala de prosperidade, a gente, claro, que associamos a prosperidade a dinheiro, é inevitável. Mas prosperar é fazer. Aleluia. Prosperar é fazer. Façamos o homem. Deus disse para Adão: ei, de tudo você vai comer. Mas lá em 1 Coríntios 8:9, é aquele que dá semente ao que semeia. Mas isso está em Gênesis. Quem criou todas as coisas? Deus. Quem criou todo o fruto do campo? Deus. Cada fruto tinha o quê? Uma semente. Quem tinha que plantar? O homem. Quem tinha que fazer alguma coisa? Quem tinha que lavrar o solo? O homem. Veja, que prosperar, querida, a primeira coisa que tem que passar na nossa cabeça, que prosperar essencialmente é fazer. Pergunto eu para ti, meu servo, o que tu está fazendo? Aleluia. E detalhe, é fazer o certo. E certas coisas não combinam com a nossa fé. Tipo, pai, eu estou te esperando. Aleluia. Pai, eu estou esperando acontecer. Você está contra a prosperidade. A pergunta que devemos fazer a Deus é: pai, o que eu tenho que fazer? Porque vai ficar uma fé louca. Vai ficar uma fé frustrante. Deus vai fazer, no seu tempo Deus vai fazer. Não, Ele já fez. Ele já proporcionou tudo na nossa vida e agora falta o nosso papel. Não fique triste, querido, você tem que fazer algo. Poxa, é isso? Eu fiz a campanha, eu dei 30 voltas na igreja. Eu sacrifiquei meu tudo. Não, é fazer como potência. É a realização de você como ser humano. Vou dar um exemplo. Tem alguém doente. Quantos sabem que é diferente você orar por alguém doente e você ir lá na casa do doente? Quantos sabem que é diferente você orar pela prosperidade de alguém e chegar no supermercado, fazer uma compra e dar para ele? Não estou falando nada de boas obras, estou falando de fazer. E os homens da antiga aliança, eles faziam. Todos eles praticavam o ato. Você vai ver na Bíblia, ninguém tinha mão parada. Era poço, era navio, era tenda, era explorar a terra. Aleluia, você está aqui? Sua fé está sendo sacudida hoje, né? A pergunta que não quer calar: você está fazendo alguma coisa com relação à fé que você diz que tem?
Fé é avançar sempre, é como a vida. Deus te deu o fôlego de vida, e querido, não adianta, a vida vai continuar, independente de você fazer alguma coisa ou não. É aquele reloginho analógico, que o ponteiro vai passando e sempre para frente. E quando ele termina 24 horas, é outro dia. Quantos dias termina, é outra semana. Quando a semana termina, é outro mês. Quando os meses terminam, é outro ano. Não para, não tem retrocesso. Eu só estou abrindo o caminho da prosperidade aqui para os irmãos que irão vir. E quando você pega a Bíblia e lê intensamente, o que está lá, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra dar. Você pode tirar a palavra dízimo da Bíblia. Tire, não tem dízimo na Bíblia. Mas tem a palavra dar. Tem gente que diz assim, eu sou contra o dízimo, que era da lei. Mas você é contra dar? Não, então tu pode dar 10%. Tu pode dar 20%, tu pode dar 15%. As pessoas se amarram com coisas bobas, irmãos. Fica aí um estudo, é para dar, não é para dar? O dízimo é lei, o dízimo é graça. Inútil isso, irmão. Inútil. Porque nós temos uma natureza de doação. Um negócio chamado generosidade. Esse gen está dentro daquela criatura que habitou dentro de você porque ele é generoso. Ele escolheu você para morar dentro. Quer mais expressão do que generosidade? E nós temos, diga, nós temos o generoso dentro de nós. Mas se eu for olhar somente pelo aspecto da lei, de Gênesis a Êxodo, quando tem o Instituto de Moisés, eu só encontro duas leis. Eu encontro uma lei dizendo para não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, e é uma lei penal, porque tem uma consequência, se comerdes morrerá. E tem uma outra lei, que é a do sangue, que também é uma lei penal, se fizerdes morrerá. Eu não tenho outra lei, não existe uma lei de dar. Quantos conhecem isso? Não tem. Porque, para alguns, Deus errou, porque a primeira lei deveria ser: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mas não tem isso. Por que não tem, irmãos? Porque Deus sabe o que plantou no ser humano. O ser humano, ele fez generoso. Por isso que tem tanta coisa contra a usura, contra o coração apertado, contra aquele que retém mais do que se deve. Quantos estão entendendo o que é prosperidade? Mas quando vem a lei, é interessante, porque o que Deus está fazendo com a lei? Ele está criando um padrão de conduta. Porque quando você vai ver Gênesis, tem 3 dízimos lá. O primeiro é de Abraão, que deu a Melquisedeque. O segundo é de Jacó, que deu numa pedra. Se me abençoares, certamente virei aqui e darei meu dízimo. Foi a pedra que ele teve um sonho. Olha que loucura, a pessoa saía de onde ele estivesse, ia lá e ia trazer o dízimo. Quem recebeu? Deus, mas quem usufruiu? Ninguém. E o terceiro é um bidízimo. Está lá em Gênesis 47. José, vendo que a terra estava ruim, instituiu a bitributação. 20% que o povo deveria dar para Faraó. Depois chega em casa e lê Gênesis 47. Veja, aquele povo que saiu do Egito dava 20%. Mas por que Deus lá na lei instituiu um dízimo? Por que ele instituiu? Para o serviço da minha casa. Então tinha dízimo para tudo, era para sustento daquela organização, daquele país, equivalia ao imposto de renda.
Israel não existe mais como função sacerdotal. Ele não existe. Mas existe uma outra instituição chamada igreja, que não tem tantas prerrogativas como tinha na lei, mas nós temos hoje uma outra conotação de vida. Quantos aqui são agricultores? Aleluia. Quantos aqui criam gado? Glória a Deus. Galinha. Veja que a relação do trabalho mudou. Eu não tenho mais uma formação pecuária e agrária. Então, se muda a relação, tem que mudar o aspecto. Então, aquilo da lei servia para os aspectos necessários àquele tempo. Hoje não vivemos mais naquele tempo, vivemos sob a graça. A igreja precisa dos recursos? Temos um coração generoso? Aleluia. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu falo assim, Pai, eu não preciso dessa discussão toda. Eu só preciso ser generoso. Eu só preciso entender como eu vivo e como eu me sustento. O dízimo é uma lei? É minha lei. Ela se tornou uma lei pessoal. Abra aí Malaquias 3:10, por favor. Que é o último livro antes do início do Novo Testamento. Eu estou falando rápido, irmão. Pode ser assim um escândalo para vocês. É uma característica minha escandalizar os irmãos, mas tudo bem, fique livre, né? Diz assim Malaquias 3:8: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em quem te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Quantos lembram da ciência, que ciência é conhecimento? Né? Ciência é conhecimento. Quando eu era jovem lá em Barbacena, né, que foi o motivo de eu ter feito o rema, porque eu morri, né? Você estuda e morre, né? Então, eu sou grato ao rema porque eu comecei a ver as escrituras pelo Espírito e não pela letra. Chegou uma época da minha vida que eu só li os comentários. Não me interessava o que estava escrito nos versículos. Eu queria saber o que as pessoas falavam sobre os versículos. E acreditava neles. Ó, fulano fala isso, fulano fala aquilo. Mas estudando, a gente percebe que existem algumas contradições com relação a essa passagem. Porque a Bíblia diz que os roubadores não herdarão o reino dos céus. Então, logo, por associação, se eu não sou dizimista, eu sou um ladrão. Se eu sou um ladrão, meu nome não está lá. Aleluia. Amém, amém. Meu nome não está lá, entende? E muitas pessoas, por encontrar esse versículo, começam a oprimir as pessoas. Ó, você, né? Quantos já participaram de culto e a pessoa pega Malaquias 3:10, a igreja está precisando de dinheiro, né? E por livre e espontânea pressão diz: roubará o homem a Deus, em que me roubais? Nos diz, e você, valha meu Pai. A pessoa que fez a tradução, que foi o Manuel Ferreira de Almeida, ele só traduziu até Ezequiel 44. Muitas pessoas não sabem disso. Ele só traduziu até Ezequiel 44. Ele não traduziu porque o irmão morreu. E 100 e poucos anos depois, apareceu alguém para completar a tradução dele. Foi um holandês, que já esqueci o nome dele, etc. Ele foi completar. Como ele não sabia nem grego nem hebraico, ele, para auxiliar na tradução, ele pegou uma versão em espanhol. Essa versão sem o nome dela. Eu estive com essa Bíblia na mão, aleluia, olha como eu sou importante. O nome do cabra é Cassiodoro de la Reina, 1492, tem 3 Bíblias dessa na Bíblia, uma estava lá no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro,
quando veio em 1808 com Dom João VI. E eu fui lá, aí está lá, roubarão, oh meu Deus, tem alguma coisa estranha aqui. Por quê? Pela cultura, Jacó foi entendido como trapaceiro. Mas o que nós devemos olhar para esse versículo, para que ele tenha coerência, é substituir a palavra roubar, porque ela é inadequada para o texto. Porque o que está lá no hebraico é o nome de Jacó ao contrário. Então, quando o hebraico pega seu nome e põe ele inverso, significa que tem uma característica na sua vida, que vai dar tradução ao texto. E a característica de Jacó foi que quando Esaú nasceu, ele segurou o calcanhar de seu irmão. Então, como é que eu leio o texto? Impedirá o homem a Deus? Em que vós me impedem? Nos dízimos e nas ofertas. Impedirá o homem a Deus? Aí você, poxa, se é impedir, vamos ver daqui para trás quantos falam isso? Todos. Todos, inclusive a Septuaginta. Então nós temos uma tradição que a partir de Cassiodoro de la Reina se transformou em roubar e ficou assim até hoje. É melhor você ser ladrão mesmo e pronto, deu seu dia e se lasque. Por que nós temos um estudo bíblico? Para conhecimento. Não é estudo bíblico, conhecimento bíblico. E aqui o Cacazinho está ajudando vocês. Ok? Agora, o que você não pode fazer é pegar isso que eu digo e se exibir por aí. Você sabia que lá não é assim, nem bem assado? Não, irmão, é só praticar. É só você ter conhecimento para você. Esses são alguns problemas que a gente tem no Rema, que as pessoas querem aqui para divulgar o conhecimento, eles não querem viver o conhecimento. Na primeira aula que ele sai daqui, já sai vomitando na igreja dele, na família dele, já enche o saco de todo mundo. Isso está errado, isso está errado, isso está errado, não é assim que aprendi, está errado, está errado. Não. Um aviso aqui para o Rema é vida. O Rema é um conhecimento que serve para a vida, para você, para tornar a sua vida boa, para você entender as Escrituras de uma maneira compreensível, equilibrada. Não vamos entender tudo. E se você tem algum preconceito com o Rema, corte isso, irmão. Porque se tem muita gente fazendo, é um bom sinal, né? Amém? Continuando. Em nenhum lugar das Escrituras te obriga, mas o Espírito nos obriga. É você que se obriga. É você que faz o pacto. Nós não criamos padrão de conduta na graça, querido. A graça tem esse poder. Você faz as coisas baseado na responsabilidade e no julgamento individual. Cada um, olha que maravilha, cada um será julgado por aquilo que disse, por aquilo que fez. Ou seja, na visão de Deus, desculpa a comparação, vamos pegar aqui, essa aqui é ruim que eu ia pegar. Na visão de Deus, vamos falar de homicídio. Todo mundo aqui praticou um homicídio. Deus vai julgar cada um individualmente. Ele não vai julgar o homicídio. Ele vai julgar você com relação ao homicídio. Quais foram as suas motivações? Porque no Código Penal nosso diz matar é crime, pronto, qualquer um matar é crime, matou, não interessa, tem nasa atenuante, legítima defesa, etc, etc. Mas com Deus não é assim. É por isso que Deus montou uma estrutura, se é que eu posso falar assim, ele montou uma estrutura onde ele transfere a responsabilidade para você, como era em Adão e Eva. No primeira oferta, e a Bíblia é muito
perspicaz nisso, ele disse: passando um tempo, Caim trouxe uma oferta ao Senhor, e ele era lavrador. E também Abel trouxe uma oferta dos primogênitos do seu rebanho. Aí as pessoas: a oferta é o primogênito, porque tem que ter sangue. Você continua lendo: não é certo que se você proceder bem, eu vou aceitar a sua oferta? E depois você vê: e rejeitou Deus a Caim e sua oferta. Não se tratava de oferta, se tratava do Caim. Se proceder de bem, tudo. Se proceder de mal, é Deus que faz isso? Não, é a própria vida, porque você contraria a sua essência de doador, de fazedor, de condutor, de realizador, de arquiteto. Isso aqui é ótimo. Não, só estou pegando você como exemplo. Quantos estão com o braço cruzado aí? Só olhe para o seu braço. Não estou te ofendendo, não. Só olhar, né? Às vezes a nossa fé é isso. Isso aqui pode representar duas coisas: eu estou tranquilo e eu estou esperando algo acontecer. Tem gente na fé que estão com os braços cruzados. Eu não sei o que você tem que fazer, eu não sei, mas eu garanto que algo existe para ser feito. Eu garanto. Na vida de cada um de nós, que nós não estamos atentando. Por quê? Outra razão. Porque eu acho que Deus me ama tanto, que Ele tem que fazer algo por mim. Quantos aqui são pais? Quantos aqui da velha escola? Estou falando dos pais da velha escola, né? Que dava a vara e não dava o peixe. Aleluia. A rapaziada da velha escola. Rapaziada dos pais da velha escola, a gente só dava a vara. O peixe... Eu lembro da minha mãe... Eu tinha 10 anos de idade, minha mãe tinha uma outra profissão, porque ela era viúva e tinha que se virar. Então ela trabalhava no emprego, carteira assinada, e era costureira. Aí um dia ela disse para mim: filho, eu estou precisando de linha, agulha, ela fazia cortina, essas cortinas grandes e tal, intertela. Estou precisando de linha, agulha, intertela, tereré, vai lá comprar para mim. Aí tinha um lugar que era, 500 metros da minha casa que vendia. Ela: não, mas eu quero que você vá lá no centro da cidade, 32 quilômetros, 10 anos. Aí eu: como, mãe? Eu nunca fui lá, aleluia. Aí alguns vão pensar: mas naquele tempo era fácil, né? Não, irmão, tinha marginal, maconheiro, do mesmo jeito. Tem um estuprador, assassino, do mesmo jeito tinha. Aí minha mãe disse assim para mim: está aqui o dinheiro da passagem, o ônibus é o 392, Bangu, Largo São Francisco. Quando você descer no Largo São Francisco, tem lá as lojas todinho de armarinho, você vai lá, compra, 32 quilômetros, pega o ônibus de volta e vem para casa. O que ela estava fazendo? Me ensinando a fazer algo. Minha mãe estava me ensinando a não depender dela. A minha mãe estava me ensinando a dizer assim: filho, eu vou morrer e eu não quero que você passe por apuros. Eu não quero que você dependa de mim. E aí minha filha sofreu. Eu aprendi com a minha mãe, né? Conhecimento transferido. Minha filha com 6 anos ia para a escola sozinha com mochilinha. Aqui na aldeota. Pode perguntar para ela: você é um doido? Eu sei disso. Filhinha, na vida, a gente tem que aprender a caminhar. Tá bom, papai. Aleluia. Você vai orando, vai falando em línguas e fale com todo mundo. Se torne conhecida.
Fale com jornaleiro, fale com morador de rua, fale com flanelinha, dê bom dia para eles. Fale com jornaleiro. A ponto, irmãos, de quando eu ia buscá-la na escola, quando ela precisasse, eu perguntava para eles: a Kézia passou por aqui? Ainda não. Alguém viu a Kézia? Não, ainda não. Às vezes a gente se enclausura, irmãos, num lugar que não é de Deus. E a gente tem mais preocupações do que fé. E a gente usa a fé para nos livrar das preocupações que nós criamos. E aí fica aquela soma zero. 0 mais 0 é igual a 0. 0 mais 0 é igual a 0. Ah, eu creio, mas creio por quê? Ah, tu faz uma preocupação, creio, a preocupação sai, aí tu faz outra preocupação, aí tu ora, a preocupação sai, 0 mais 0 igual a 0. Diga, ciência. Aleluia. Jesus é craque, passemos para outra banda. Vá lá e alugue. Eu preciso de um jumento, tem um. É imposto? Vá na boca do peixe. Até nas emergências, o povo está com fome, mas não tem dinheiro. O que tem aí? 2 peixes e 5 pães. Dá certo. Proatividade. Não é ser um louco e saindo por aí, não, irmãos. É você conhecer o Espírito Santo que está dentro de cada um de nós, de acordo com a sua personalidade criadora, porque somos diferentes, né? Isso é importante. Somos diferentes. Alguns vão querer Ferrari, outros vão querer bicicleta. Mas essa personalidade criadora tem que estar alinhado com o Criador. Não é uma figura inútil dentro de cada um de nós, irmãos. Nós perdemos muito tempo desconsiderando a pessoa que está dentro de nós. Nós nos limitamos à palavra, à oração, a uma série de outras coisas, mas a gente nunca vincula isso à pessoa que está dentro de você. Porque é ela que vai dar sentido a isso, ela que vai dar sentido à sua leitura, ela que vai dar sentido à sua oração, ela que vai dar sentido à sua oferta, o seu dízimo, e tudo que você faz é ela. Quantos querem prosperar? Aleluia. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu mostrarei, mas não conte nada para Eva porque vai dar ruim. Não estou criticando as mulheres. Me sacrifica seu filho, mas não fale nada para Eva, senão ela não vai deixar. A Sara, perdão. Porque Moisés, quando estava construindo a arca, quantos lembram? Era aluno do Rema, o tempo todo falando de Moisés construindo a arca. Aí o aluno no intervalo disse: professor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Eu digo, filho, a arca é de? Aí eu, de Noé. Aí, e o que Moisés tem a ver com isso, ele? Aí eu, Moisés? O professor falou Moisés, a aula todinha da arca. Aí eu, foi, irmão, vou corrigir. Aí, corrigir. Gente, eu queria fazer uma correção aqui, que quem construiu a arca não foi Moisés, foi Noé. Me perdoe todo mundo. Moisés, irmão, ajudou, era muita coisa. Que era tanta coisa que ele precisou voltar no tempo. Moisés dá uma força. Amém? Então, queridos, nós estamos aqui para compartilhar o conhecimento e ter uma fé madura. Não uma fé crítica, que a gente critica os outros, mas você imagine, cada um fazendo a sua parte.
vai impactar mais quem está olhando para você do que o que você fala. Coisa que não querem aprender. Poxa, o irmão está fazendo algo que dá certo. Ou você critica ele, ou chega perto dele, irmão, o que tu está fazendo? Me ajude aí. Me explica o que você está fazendo. Não, o ser humanozinho, ele é difícil, ele prefere... Alguma coisa está errada. Não pode ser desse jeito. Irmão, isso é inveja, isso é ruim para você. Tem humildade, chega lá, irmão, eu estou querendo, como é que é o negócio aí? Me diz aí. É assim que faz? Não, irmão, eu faço assim, eu faço assim, eu faço assim. Compartilhar o conhecimento, nós somos desse. Jesus escolheu logo 12. Quantos lembram da passagem que Jesus estava indo para um lugar e ele encontrou uma mulher, e essa mulher gritava para curar a filha dela, e os apóstolos, os 12, começaram a dizer: expulsa essa mulher é uma louca, a mulher está incomodando, ei, sai daí, gato velho. Aí Jesus chegou para ela e falou assim: o que queres, mulher? Eu quero que o Senhor cure a minha filha. Ele disse: olha, não é lícito dar a comidinha para os cachorrinhos. Aí essa mulher: tá bom, Senhor. Foi assim? Mas, Senhor, deixa eu mandar a real aqui para o Senhor não está muito inteirado das coisas. Vou mandar a real para o Senhor. É que os cachorrinhos, esses cachorrinhos, eles comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Aí Jesus olhou para os 12, olhou para ela e disse: pena que eu já escolhi os 12. Não está na Bíblia, mas foi isso que aconteceu. Jesus olhou para aquela mulher e disse assim: caraca, eu já escolhi 12, ó. Aonde eu errei? É porque não pode ter mulher, né? Aquela mulher fez algo com humildade, sabedoria e conhecimento. Aquela mulher deu uma, irmão, que até Platão, Aristóteles, Sócrates, Unamuno estão se remoendo no túmulo pelo que aquela mulher disse, porque isso é de uma sabedoria, irmão. Ela fez algo com simplicidade e humildade, sem ofender ninguém. Ah, não vai me dar não? Então, vai para lá. Não quero não. Mulher, vá. Ela está curada. Qual é a resposta que nós queremos para as coisas da vida? Fazer algo em simplicidade. Uma coisa que eu tenho aprendido, irmão, já tem anos já, eu acho que eu sou mais velho hoje aqui, né? Aleluia. 5.9, quase 6.0. Então, perguntar o que eu tenho que fazer na minha oração. Pai, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Sair da esfera me ajuda. Senhor, estou precisando de ajuda. E geralmente quando a gente diz, Senhor, estou precisando de ajuda, a gente quer que um anjo apareça. Porque aí você começa a se munir de versículos, porque você é socorro. Aleluia. É a hora da fé no desespero. Quantos já se desesperaram na fé aqui? Não é não? E detalhe, irmão, não adiantou nada. Você se desesperou, a coisa passou e você viu que Deus continuou sendo fiel. Mas como a gente olha as coisas? Imediatas. E as coisas são construídas, irmãos. Quantos sabem que para cavar um poço, tirar água não é do dia para a noite? Aleluia. As figuras bíblicas são sempre figuras pesadas. Do agricultor, você tem a semente, tem que arar o solo,
tem que colocar semente, tem que expulsar os bichos que vêm comer, tem que esperar o sol, tem que esperar a chuva. Mas a nossa fé, como é que é? É imediatista. Nós só pensamos em por quê? Por causa de Jesus, porque eu sou filho, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou herdeiro, eu sou rei, eu sou sacerdote, eu mereço! Eu mereço! Claro, você merece, desde que você faça algo. Quantos vão fazer algo? Que horas são, pastor? 10 horas. Então terminamos. Fique em pé em nome de Jesus. Espero ter contribuído com a nossa vida de fé. Aleluia. Eu vou passar aqui o microfone para o pastor Silvio. Obrigado, gente. É 10. Né? Não é 10? Aí 10. Ah, é 10 e meia? Ah, desculpa. Ué, não é de 9 às 10? Quem disse para mim que era de 9 às 10? Senta! Poxa, tanta coisa para falar, rapaz. Quando eu olhei, alguém me deu, alguém queria ir embora 10 horas, não era? Alguém foi a pegadinha do malandro, Cacá, até às 10. Ah, meu Deus. Porque eu sou assim, irmão, deu 10 horas, eu paro onde eu estou, amém? Porque depois eu não tenho esse negócio de terminar o pensamento. Terminou, glória a Deus. É 10 e meia, né? Abra aí comigo em nome de Jesus. 1 Coríntios 9, 10. Apesar de estar falando sobre prosperidade, mais no sentido também de dinheiro, nós sabemos que prosperidade, e nós temos ensinado isso, é tudo. Mas leia aí, 1 Coríntios 9, vamos ler do 9, né? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi. Não, gente. Eu botei no modo avião, pelo amor de Deus. Passei aqui 2 horas botando no modo avião. Quer me atrapalhar, irmão? De novo. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Quantos lembram que eu falei que na sociedade de Israel era envolvida com a pecuária e com a agricultura? Então as pessoas tiravam o seu sustento dali. E para o boi trabalhar, eles fechavam a boca do boi. Vocês vão pegar. Às vezes a gente tem tanta sede de ser ofertante dizimista, que esquecemos a necessidade das pessoas que estão ao nosso lado, que nos ajuda. O boi ali era o cara que fazia, o animal que fazia a pessoa prosperar. O boi não era o dizimista, amém? O boi não era o ofertante. Então Deus está usando uma figura de linguagem. Às vezes a gente está trabalhando, irmão, fazendo as coisas, e a gente esquece de pessoas ao nosso lado, achando que ofertar é simplesmente uma ação para Deus. Mas quantos sabem que quem não ama o seu irmão não ama a Deus? Como é que você diz que ama a Deus que não vê, mas odeia seu irmão? Odiar não é ter raiva, é rejeição mesmo. Nós somos doadores por excelência, irmão. Seja de oração, seja de oferta, seja de atenção, seja de ligação. Quantos creem que uma ligação é mais importante que uma mensagem no WhatsApp? Procure ligar para as pessoas.
Aí eu mandei uma mensagem para ele. Se mandar mensagem para mim, eu fico com raiva, irmão. É claro que nós temos pessoas mais íntimas. Estamos falando de prosperar. Temos que prosperar nessas coisas. Temos que prosperar na bondade. Temos que prosperar no sorriso. Não é o sorriso falso. É o sorriso de alegria, mostrando o que tem dentro da sua alma. Como Jesus disse, olha, a luz a gente põe aonde? No velador e não debaixo da cama. Se você colocar essa luz como um sorriso, é como se você não sorri e o sorriso está dentro de você. Não, estou alegre. Está me julgando, irmão? Estou alegre. Essa é a luz debaixo da cama. Mas aonde a gente põe? A gente põe no velador para que todos vejam. Olha, poxa gente, pelo amor de Deus, é Jesus dizendo, ó, a gente põe esse negócio aqui para que todos vejam. A gente não põe aqui. Porque se Deus quisesse que colocasse, não, cada um põe a luz onde quer, de acordo com a sua personalidade. Não foi isso que ele disse. A igreja é um lugar maravilhoso. Venha como estás, não fique como veio. O que é proibido, irmão, é você ficar do jeito que você veio. É proibido. Eu acho que Jesus ensinava para os discípulos, ei, abre essa cara aí. Dá um sorriso aí, Pedro, tu é muito zangado. Se livre dessa espada que ela vai te derrubar um dia. Judas, abre teu olho, Judas. Abre teu olho que Satanás está te peneirando, ó. Já te avisei. Por quê, gente? Porque Jesus não queria que aquelas criaturas fossem do jeito que eles chegaram lá. Prosperar, avançar, criar um padrão dentro de nós. Pô, esse é o padrão de Deus. É duro. Poxa, o padrão de Deus é contra a minha personalidade. O que é que eu vou fazer? Ele é contra a minha. Quantos aqui sabem que o Espírito Santo fala com você? Não seja assim, não fale isso. E você continua fazendo. Por mais que o Espírito Santo está dentro de cada um de nós, e você continua fazendo. Mas por que ele é um Deus mau? Imagine agora, cada erro nosso desce do céu um raio na sua cabeça. Quantos estaria aqui? Ninguém. Ninguém estaria aqui. Mas ele, a Bíblia diz que ele é o ajudador. Olha que coisa boa, irmão. O Espírito Santo é o ajudador, não é o impositor. Ele é o ajudador. Às vezes você, poxa, pai, estou precisando de ajuda. Você fica orando, pai, eu estou precisando de ajuda. Aí ele diz, estou dentro de você. Eu já orei assim, aleluia. Pai, estou precisando de ajuda, como se ele não estivesse dentro de mim. Quer dizer, é completa ausência da consciência de que tem alguém que é poderoso para fazer infinitamente mais, não está dentro de você, e você diz que crê. Eu creio, aí tu bota a palavra lá na confissão, porque eu creio, o versículo X, Y, Z, eu creio. Aí às vezes Deus quer parar você e dizer, enfim, eu estou aqui. Ei, attention, please, attention, eu estou aqui dentro de você, eu estou aqui do que você precisa, eu estou aqui. Tem um corinho antigo, que eu sou da era paleozoica, do Evangelho, quando o primeiro dinossauro se converteu, eu estava lá, na lama do dilúvio. Mas eram os corinhos, que a gente não canta, também não é para cantar, mas é muito edificante. Canta para Jesus aonde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanimes com a sua dor,
O que tu precisas, conta para o Senhor. Ou conta para Jesus, onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desesperes com a tua dor. O que você precisa, conta para o Senhor. Aí eu emendava assim, manda fogo, Senhor. Veja, aquilo que eu fui largando por causa da fé, foi assim, cara, pode ser inocente, mas isso tem todo sentido. Eu começo a ter uma fé, gente, prosperar pelo lado errado, eu começo a prosperar pela autossuficiência. Não vou contar para ninguém o que eu estou passando, porque eu creio, eu sou um homem de Deus, eu confesso a palavra. Onde está escrito na Bíblia que tem que andar sozinho? Sabe por que nós nos acostumamos a andar sozinhos na fé? Porque passamos a não confiar nas pessoas. Ai, dói. É isso. Aí nós encontramos uma fórmula. Confesse a palavra. É bom confessar a palavra, mas a Bíblia diz também para nós confessarmos os nossos pecados aos irmãos. Por que quando tu peca não confessa ao irmão? Porque você ganhou a capacidade de não confiar em ninguém, a não ser no Espírito Santo. Mas só na Bíblia? Alguém pratica? Não. Então existem coisas nas Escrituras que é necessário a gente prosperar, resgatar, colocar aquilo como fonte viva da sua vida. Pode começar pelo sorriso, aleluia. Pode começar em não ser hipócrita, aleluia. Pode começar em ser sincero, não gostei. Eu amo o Silvio, ele não gosta. Cacá, não gostei, glória a Deus. Ele podia dizer assim, não, é assim mesmo. Não gostei, manda na lata, acabou, todo mundo rindo, aleluia. Quantos brigam com a mulher? Quantos aqui por cada briga você se separa dela? Todo dia eu tenho vontade de matar a minha irmã, mas... é ela que tem vontade de me trucidar. Amor, às vezes eu tenho tanto ódio de você, amor. Eu sei, amor, eu sei, eu entendo. Às vezes nem eu aguento ficar perto de mim mesmo, quanto mais você. Aleluia. Mas é o que? Você conhece o Evangelho e você começa assim, eu tenho alguém dentro de mim, e esse alguém precisa ser municiado com aquilo que ele deixou. Ele não vai fazer, irmãos. O Espírito Santo não vai fazer. O que ele tinha que fazer, ele fez, morar dentro de nós. Imagine você, com relação a essa comunhão, Deus olha para você e só tem um pacote de miojo lá. Nada contra o miojo. Nada contra o miojo, nada. Mas às vezes Deus quer nos usar, o Espírito Santo está lá, e olha dentro do nosso espírito, pô, só tem de novo, só tem miojo aqui, irmão. Até o Espírito Santo fica triste. O que ele quer encontrar em cada um de nós? É ele encontrar o São Luís. Quando já entrar no São Luís, aleluia. Deus quer ele dentro dele, para ele mesmo, ele entra lá em São Luís, é isso aqui, ó, queijo, não sei o que. Ele pode falar para usar você, aleluia. E quem faz isso? Você. E aí a gente fica nessa fezinha de pacote de miojo, irmão. Não tem como. Deus até olha, poxa, eu queria fazer mais de você, mas miojo de novo já deu. Quantos vão prosperar? Amém. Onde está o pacote de miojo, irmão? É hipocrisia. Onde está o São Luís? Gálatas 5. Vamos abrir a Gálatas 5, 22. Olha o São Luís, vou mostrar o São Luís para vocês. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu tenho que ter muito cuidado com a minha Bíblia, porque ela já está toda rasgada. Aí, ó. Aí, irmão, para não falar com aí, ó. Gálatas 5, 22 diz, mas o fruto do Espírito, não interessa se é o Espírito Santo, se é o Espírito, não entra nessa onda, irmão.
A gente está falando lá da qualidade, né? É como se Deus estivesse falando assim, mas as vitaminas, as propriedades da manga é vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina... Quantos entenderam? Fruto do Espírito. É como se Deus... O que tem dentro da laranja? Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. O que tem dentro de você que precisa ser ativado? Mas o fruto do Espírito é amor. E depois tem o quê? É o quê? É o quê, menino? Então tire essa cara de jumento velho da sua vida. E eu sempre vou brincar, irmão. Se banguela sem dente não ri, por que você com dente não ri? Irmão. Demorei muito a rir, eu era zangado. Paz, longanimidade, benignidade e bondade. Ó, benignidade e bondade. Ixi, benignidade e bondade. Benignidade e bondade. Não é a mesma coisa, não? O que é bondade? Eu não vou te dar esse celular porque ele não presta, certo, Silvio? Mas é só uma figura de linguagem. Ó, bondade, eu dou para o Silvio. Benignidade, o Silvio me ofende. E eu não me ressinto do mal. Bondade e benignidade, como a Bíblia diz, me seguirão todos os dias. É Deus dizendo, eu sou bondoso e benigno para contigo. Porque às vezes a gente ofende a Deus e Ele não se ressente. Aleluia. Então o que é fruto do Espírito? Bondade e benignidade. Aquele que tem Deus não se ressente do mal. Benignidade. Não fala comigo? Não fala. Não me dá bom dia? Também não dou. Chegou perto de mim? Adeus. Tem uma roda de amigo? Não quero participar. Tem pessoas mau caráter no nosso meio, irmão? Tem. É inevitável. Tem em todo lugar. Tem na empresa, tem na igreja, tem em todo lugar, tem. Mas o que nós devemos demonstrar? Compaixão, e também devemos dizer para a pessoa que ela não procede de um jeito que nós aceitamos. E tem um defeito no nosso meio horrível, irmão. Horrível, digo horrível. Aleluia. Horrível. Nós somos ensinados a elogiar as pessoas. Foi muito bom, mas não somos ensinados a repreender as pessoas. Não é o erro seu padrão. Não é um erro que só você se ofende. Preste atenção nisso. Não é um erro que só você se ofende. É um erro que afeta a comunidade. Porque esse erro que afeta você é de personalidade. Mau caratismo, adultério, ofende todo mundo. Roubo, mentira, ofende a comunidade. Então, irmão, você mentiu. Irmão, você adulterou. Porque afeta. Agora aquela coisa, não me deu, irmão, não gostei do jeito que você falou comigo. Tu releva. Se for grave, chame atenção. Quantos entenderam? Personalidade e coletividade. Já tomei 2 duras aqui na igreja. Porque era coletividade, não era individualidade, não era questão de personalidade. Amém? Então isso deve ser um padrão de conduta que devemos avançar nisso. Porque quando a gente avança nisso, irmãos, muito pouca coisa ruim vai ficar no nosso meio. A gente não vai aceitá-las. Temos que ser rigorosos, não chatos.
Não pessoas chatas que vai atrás do erro dos outros. Nós não estamos aqui para caçar o erro de ninguém, que é o crente mergulhador. Quantos conhecem? O irmão peca, pede perdão, ele vai lá, mergulha atrás de novo. Ó, irmão, lembra que tu fez isso? É o escafandro. Aleluia. Conhece alguém assim? A pessoa vai lá e... Já passou, irmão. Então hoje nós falamos um pouco sobre prosperar a nível genérico. Amém? Então a lei de Moisés diz para não atar a boca ao boi, alguém que está te servindo e que você deve olhar para ela. Você deve ser generoso. Agora abra lá 2 Coríntios 9 também, que é o versículo que a gente vai terminar, né? Glória a Deus. É o que dá semente. 2 Coríntios. Já está na hora de terminar, né? Agora deu certo, né? Agora foi na bucha, né? 9. Eu gosto de ler o 9. O 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres. Veja, irmão, tem a igreja e tem os necessitados. Tem irmão necessitado na igreja, irmão. Não, já fiz a minha parte. Já fiz, dou meus dízimos, minha oferta. Tem gente necessitada. Aí ele diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará o fruto da vossa justiça. Ele está falando de corpo e de alma. Quantos lembram do versículo que diz, aquele que empresta ao pobre dá a Deus? Amém, esse não existe. O que existe é aquele que dá ao pobre e empresta a Deus. Mas tem uma coisa na nossa vida que a gente não empresta a ninguém. Irmão, diga que não tenha. Um dia o irmão perguntou para mim, Cacá, você tem um cartão fulano de tal? Eu falei, tenho. Você tem esse cartão? Tenho. E eu também tenho. Você pode me emprestar? Não. É duro, mas vou terminar com isso, em nome de Jesus. Eu só peço a Deus, irmãozinho, eu aprendi isso com o pastor Bud. Não que eu tenha convivido com ele, mas a gente ouviu muito ele. Nós, quando conhecemos a Cristo, aprendemos a pedir a pessoa certa. Nós pedimos a Deus e Deus fala com as pessoas a nosso respeito. Nós pedimos a Deus e Deus falará com as pessoas a nosso respeito. Eu estava sem dinheiro, sem nada, na Pindaíba, na época do Vale Transporte, do Ticket Refeição. Quantos lembram? No verbo antigo, Aí eu lá, estendendo, Pai, te dou graças porque tem suprido todas as minhas necessidades. Aí chegou o irmão com 30 Vale Transporte, 30 Vale Refeição e disse, Deus mandou te dar. Isso ainda existe, isso continua a existir e irá continuar a existir na vida de todos aqueles que creem. Amém? Amém? Pastor, por favor. Glória a Deus, obrigado pela companhia de vocês.